Olá, turma. Hoje, dia 18 de janeiro, vamos fazer a nossa edição de estreia do Ouvindo os Gráficos. Eu costumo brincar com a turma que os gráficos falam e é importante a gente entender, saber ouvi-los. E vamos olhar aqui hoje o gráfico do Ibovespa e de mais dois ativos que foram escolhidos pela turma lá do grupo de WhatsApp Free. Eles escolheram lá Bradesco e a Vale para a gente olhar. Então, começando aqui pelo Ibovespa, gráfico semanal na tela, a gente tem aqui ó, a puxada do Covid até o topo em 2021. Entramos no movimento aqui de lateralização sob a ótica do gráfico semanal. Fizemos o rompimento de uma região que era a resistência. Voltamos para testar lá no meio do ano de 2024, agora como suporte, um teste de cima para baixo. Essa região segurou, fomos lá em cima novamente, renovamos máxima histórica em agosto do ano passado e desde então a gente engatou uma senhora pernada de baixa que nos trouxe de volta a esta região, antiga resistência, que já havia sido testado como suporte e deixado aqui o último fundo sob perspectiva de gráfico semanal do Ibovespa. Voltamos nessa região e mais uma vez aí estamos nos segurando nela. Agora temos a adição aqui um pouco abaixo na região da média móvel de 200 também, um outro suporte. Portanto, uma região de suporte aqui em Confluência, uma região de suporte forte. E nessa última semana, a gente viu finalmente o Ibovespa fazer um candlezinho aqui ó, de reação nessa região de suporte. Fechamos acima da máxima do candle da semana anterior, coisa que a gente não fazia há bastante tempo, e também voltamos aqui a fechar na média móvel de 8 períodos descendente aqui do gráfico semanal. Percebam que desde aqui de setembro de 2024, a gente vem trabalhando abaixo da média móvel de 8, o preço bate nela e volta a cair. Semana agora que fechou no dia 17 de janeiro, a gente fechou mais uma vez na região da média móvel de 8, e agora a gente precisa entender se essa recuperação vai seguir, pelo menos para tentar voltar aqui na média móvel de 20, ou se mais uma vez a gente vai seguir nessa dinâmica de curto prazo aqui, de bater na média móvel de 8 e voltar aqui para a região mais baixa de toda essa região aqui marcada como suporte no gráfico do Ibovespa. Lembrando que toda essa queda fez os indicadores virem em região de sobrevenda, então o estocástico chegou em região de sobrevenda e agora já aponta para cima, o que é um bom sinal aí para um movimento de repique. O IFR de 14 períodos também voltou aqui numa região de sobrevenda e já deu uma boa empinada para cima, o que também é um bom indicativo aí para as próximas semanas no Ibovespa. A gente pode agora traçar uma retração de Fibonacci em toda essa pernada de baixa para entender as potenciais regiões de resistência sob perspectiva de Fibo no eventual repique um pouquinho mais forte. E aí nós teríamos a primeira retração aqui nos 125.300 pontos, a segunda retração nos 127.600 e a terceira retração nos 129.900 pontos, tá? Isso aqui é o Ibovespa sob perspectiva de gráfico semanal. E aí, quando a gente vai olhar o Ibovespa aqui no gráfico diário, a gente vê aqui a grande pernada de baixa, chegamos aqui numa região de suporte mais forte lá no semanal, como eu expliquei para vocês, fizemos o fundo, subimos, voltamos para renovar fundo na dinâmica de topos e fundos descendentes, e aí falhamos de fundo aqui. Na quarta-feira, fizemos esse grande candlezinho aqui ó, de ignição, que rompeu a média móvel de 8 descendente do gráfico diário, rompeu a média móvel de 20 descendente do gráfico diário. Na quinta-feira, fizemos um pullback até a média móvel de 20, e na sexta, retornamos aqui a subir, voltamos a testar a máxima aqui da quinta-feira e também bem próximo da região de máxima da quarta-feira, tá? Adicionalmente, é importante a gente notar aqui ó, que fizemos uma figura, um padrãozinho de reversão nesse fundo aqui no gráfico diário. É um fundo duplo
Então, eu posso pegar aqui a projeção de Fibonacci, fazer a projeção desse fundo duplo para cima, e aí os objetivos pela projeção de FIBO do fundo duplo seriam, primeiro alvo, em 123.800 pontos, segundo alvo e alvo do padrão aqui do fundo duplo, nos 125.100 pontos, onde aqui nesta região nós teríamos uma confluência com a primeira retração de Fibonacci de toda essa pernada de baixa, e o terceiro alvo mais acima, na região dos 127.260 pontos, onde nós teríamos aqui também uma outra confluência com a retração de 50% de FIBO de toda esta pernada de baixa, além da média móvel de 200 períodos, que se acontecer, seria aí um tradezinho de retorno na média de 200, que é a nossa tendência primária do Ibovespa, o que me deixa aqui animado com esse movimento do Ibovespa na última semana. O grande candle de ignição, que fez o rompimento da média móvel de 8 e da média móvel de 20 descendente. O movimento da quinta-feira ter parado acima da média móvel de 20, ó, largou a sombra inferior justamente aqui na média de 20. E depois, na sexta, a retomada aqui do impulso para cima. Quando a gente olha aqui os indicadores de momento, a gente vê claramente o Ibovespa começando a querer entrar aqui acima do nível de 50 do IFR, o que me denota que os compradores passam a ter mais força que os vendedores a partir do momento que o IFR ultrapassa a marca dos 50, e também o estocástico lento de 14 voltou numa região de sobrevenda e deu um baita do impulso aqui para cima, e já vai aqui se aproximando de uma região de sobrecompra, mostrando o quão forte foi o movimento do Ibovespa aí nessa semana. Então, a gente tem aí um indício de que esse repique pode continuar. E numa perspectiva aí de curtíssimo prazo, quando a gente olha aqui no gráfico de 60 minutos, é importante o Ibovespa se manter acima dessa média móvel de 20, já ascendente aqui do gráfico de 60 minutos. Então, toda vez que ele se afastar dela, nos movimentos de correção, seria interessante ele fazer o que fez aqui na quinta-feira, parar na média móvel de 20 e retomar aí o movimento a favor dessa tendência de curto prazo aí, que a gente está engatando um repiquezinho de alta diante de toda essa queda que a gente viu desde agosto do ano passado. Então, essa é a visão para o nosso Ibovespa. Vou olhar agora o gráfico da Vale, que foi o ativo aí mais votado na enquete lá do grupo. E aí também, partindo de uma análise de perspectiva de gráfico semanal, dá para ver claramente que a Vale, desde aqui mais ou menos do ano de 2021, 2020, ela vem trabalhando aqui num mercado de lateralidade, uma lateralidade ampla. E aí, mais recentemente, de 2022 para frente, a gente viu ela deixando fundos nesta região marcada aqui em branco para vocês e os topos cada vez mais baixos, o que me fez ser possível ligar aqui uma LTB, essa LTBzinha rosa que está ligando aqui esses três topos, tá? Adicionalmente, agora no movimento de mais curto prazo, a gente viu a Vale fazer a terceira visita aqui na LTB, também na média móvel de 200 do gráfico semanal, e aí engatar o movimento de baixa e voltar para testar esta região aqui de suporte de últimos fundos. Perceba como ela testa várias vezes essa região, e essa é uma região de interesse e de muita demanda. Então, ela ficou pererecando aqui por boas semanas, depois ela voltou aqui mais uma vez, aqui de novo, aqui, ó, largou uma sombra inferior, e mais recentemente ela furou. Só que o candle desta semana agora foi um candle muito importante, porque a gente abriu, fez que ia perder aqui a mínima da semana passada e continuar aqui no movimento de renovação de mínimas, depois de já ter perdido esta região, e aí veio um contra-ataque que empurrou o preço lá para cima, ganhamos a máxima da semana anterior e fechamos agora perto da média móvel de 8 descendente do gráfico semanal. Importante aqui a gente compreender que num blended candle, que é um candle misturado dessas duas últimas semanas, se eu fizer um blended candle desse candle 1 e desse candle 2 aqui, eu vou ter este candle aqui
nesse fundo da Vale. Eu vou ter um candle conhecido como martelo aí na análise técnica. Como é que é o blended candle? Eu pego a abertura do primeiro candle, que está aqui, eu pego o fechamento do segundo candle, que está aqui, a máxima e a mínima. E aí ele vai me dar exatamente um senhor de um martelo nesta região de forte suporte. Portanto, esse movimento da Vale aqui essa semana me deixa levemente otimista para o papel e me faz acreditar que muito provavelmente a gente viu ao menos a mínima da Vale ser estabelecida, pelo menos a mínima aí por algum tempo, tá? Então essa mínima aqui que a gente viu essa semana, lá na região dos R$ 50,87, para mim pode ter sido aí a mínima da Vale por algum tempo. Adicionalmente, a gente olhando os indicadores, estocástico lento aqui do gráfico semanal também veio em região de sobrevenda e já aponta para cima, o que é um bom sinal. E o índice de força relativa também do gráfico semanal da Vale chegou aqui, ó, próximo de região dos últimos fundos e mostrou reação já também empinando para cima, o que é um bom sinal. E aí, a gente também pode botar aqui, ó, uma retração nesta pernada aqui de baixa para entender as possíveis regiões de resistência num movimento aqui de subida um pouco mais forte do papel. E aí a primeira retração estaria aqui nos R$ 56, a segunda retração nos 57,60 e a terceira retração aqui nos 59,20. Quando a gente vai olhar a Vale no gráfico diário, a gente vê aqui ó, o grande movimento de baixa e aí, ó, conseguimos romper a média móvel de 8 descendente, que vinha aqui conduzindo o papel, tinha marcado aqui o último topo, rompemos ela e na sexta-feira, mais uma vez, seguimos na dinâmica de puxada para cima, rompendo também a média móvel de 20, e aí na Vale é importante a gente ter em mente o volume que entrou aqui, ó, no candle da quinta-feira, que foi lá o dia que a Cosan ela se desfez de toda a sua posição no papel e aí no leilão de abertura já foi absorvido todo esse lote, ela puxou para cima, fechou um pouquinho abaixo da máxima do dia e na sexta-feira ela seguiu subindo, fechando na máxima, com o volume também acima da média, o que me traz mais otimismo ainda com este movimento da Vale e me faz crer, como eu falei, que esta mínima aqui é a mínima que a Vale vai fazer aí por algum tempo. Tem uma certa dificuldade de ver a Vale agora voltando e perdendo esta mínima aqui com o movimento que eu vi aqui na quinta e na sexta-feira e com este volume e mais essa notícia da Cosan e a absorção do lote da Cosan, que era um lote de respeito bem grande, tá? Então aqui a gente pode já traçar aqui para a Vale esta retração de toda a pernada de baixa, e aí a região que a gente tem que ficar de olho é no teste aqui deste último topo, que está aqui na região dos R$ 55,40. Então, dos R$ 55,40 até esses R$ 56 aqui, vai ser a primeira região de resistência mais forte que a gente pode ver do papel sob perspectiva aqui de gráfico diário. Projeção aqui no gráfico diário ainda não podemos fazer, porque não temos nem pivô e nem rompemos ainda o último topo dessa progressão de topos e fundos descendentes. Portanto, vamos entender a dinâmica da Vale quando ela chegar para testar este topo aqui. Se ela vai bater aqui e voltar para respirar um pouco, para depois tentar subir e romper esta máxima, ou se ela vai seguir reta e passar direto, como ela passou pela média móvel de 20 e como ela passou pela média móvel de 8. E aí, quando eu olho a Vale aqui num gráfico de 60 minutos, aqui dá para trabalhar com essa projeção, uma vez que a gente tem aqui, ó, mais ou menos um ombro, uma cabeça e um ombro. Então, ela fez o ombro da esquerda, a cabeça mais baixa que o ombro esquerdo e depois um ombro aqui na direita, já tendo rompido aqui a média de 20. Então, aqui ela também alinhou um pivô na média móvel de 20 e saiu para cima. E aí eu posso pegar a projeção de Fibonacci, projetar aqui o pivô, que também vai bater com a projeção do ombro, cabeça, ombro invertido. E aí eu fui lá no primeiro alvo, voltei em pullback na região de rompimento e média móvel de 20 ascendente, subi na primeira hora da sexta-feira, bati ali no segundo alvo, voltei,
fiquei aqui pererecando, tentei violei o segundo alvo, voltei e fechei nele e depois consegui romper. Rompi, bati na média móvel de 200, mais uma vez tive uma certa dificuldade para fechar e no leilão de fechamento deram uma boa puxada aqui no papel, ele fechou na máxima do dia e já próximo aqui do terceiro alvo desta projeção dos 60 minutos. De qualquer forma, o papel fez um movimento bem interessante essa semana, acompanhado de volume, e a gente pode ver agora a Vale desenvolvendo uma pernada de alta aí um pouquinho mais forte, tá? Não pegarei o papel aqui neste momento, já deu aqui uma bela de uma puxada, mas ficaria de olho, principalmente ali pelos 60 minutos, em eventuais movimentos de pullback para tentar pegar uma simetria um pouquinho melhor. E Bradesco, que foi o outro papel que a turma escolheu, a gente tem um Bradesco aqui no gráfico semanal, a gente tinha ele trabalhando nesse triângulo simétrico, e aí ele fez uma pernada de alta, veio aqui numa região de resistência, chegou aqui na LTB do triângulo simétrico, média móvel de 200, região aqui ó, de topos anteriores, sentiu, fez o pivô de baixa e acelerou lá para baixo. Perdeu a sua LTA do triângulo simétrico, mas se segurou aqui ó, nesta região de últimos fundos, e aí entrou numa dinâmica aqui ó, de lateralização. Essa semana fez um movimento de recuperação um pouquinho mais forte, porém fechou na sua média móvel de 8 descendente, não conseguiu romper, não conseguiu fechar acima da máxima da semana anterior, tá? Não conseguiu, violou, mas voltou e fechou abaixo. Porém, também, assim como o Ibovespa e a Vale, que não conseguiram romper a média de 8, também tem aqui os seus indicadores em região ó, de sobrevenda, tá? Então, o IFR em região de sobrevenda e o estocástico lento aqui do Bradesco no gráfico semanal também em região aqui ó, de sobrevenda, tá? Então, o Bradesco está numa região de suporte com indicadores sobrevendidos e sinalizando aí que pode fazer um movimento aí de repique. Quando eu olho aqui no gráfico diário, eu vejo que ele chegou nessa região ó, de fundos anteriores, ficou aqui lateral, e aí esta semana ele conseguiu fazer o rompimento desta lateralidade aí na quarta-feira, naquele candle de ignição do Ibovespa. E aí eu posso pegar aqui a ferramenta de projeção de Fibonacci, fazer a projeção da lateralização aqui ó, para cima, e aí ele abriu esses alvos, o 11,96, o 12,18 e o 12,53, tá? Fez aqui o movimento de rompimento de topo na quarta-feira, na quinta e na sexta engatou um movimento de pullback. Esse pullback permanece com os preços acima da sua média móvel de 8 e da sua média móvel de 20, média móvel de 8 que já cruzou a média móvel de 20 para cima, portanto, o pullback ainda está numa região natural de correção. O estocástico deu uma bela de uma reagida, já vai chegando próximo da região de sobrecompra aqui do gráfico diário, e o seu IFR também deu aí uma reagida depois de voltar numa região de sobrevenda, inclusive deixando divergências de alta nesse movimento aqui de lateralização nos fundos, tá? A gente também pode colocar aqui em Bradesco uma retração de Fibonacci em toda esta pernada aqui, ó, de baixa. Eu vou desconsiderar esta sombra aqui, porque para mim a máxima que vigora aqui é esta máxima. Isso aqui foi uma violação, um falso rompimento desta máxima. E aí ele fez a pernada de baixa, deixou esse fundo, e aí a gente teria aqui uma região de confluência nos 12,53, que seria o terceiro alvo desta projeção, deste retângulo de fundo, e também a primeira retração de toda esta pernada de baixa, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente está vendo aí essa semana um movimento de um possível repique mais forte no Ibovespa, assim como na Vale e no Bradesco. Outros papéis também tiveram uma performance interessante essa semana, e agora a próxima semana será bem importante para entendermos se a dinâmica iniciada agora vai continuar ou não. Então, esse foi nossa primeira edição aí do Ouvindo os Gráficos. Espero que vocês gostem. E na próxima semana a gente volta com mais análise técnica.